Pessoal, voltando aqui nesse meu diagrama, nesse meu esqueminha aqui dos articuladores, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Todos esses pontos que estão numerados aqui no esquema estão envolvidos de alguma forma na produção dos sons, tá? Principalmente dos sons consonantais. Então, olha lá. Aqui no número 5, o número 1 é esse aqui, né? Número 1 seria o quê? A cavidade oral, tá? Cavidade porque isso é um buraco, é esse vazio que tem aqui dentro da nossa boca, né? Quando nós vamos comer alguma coisa, a gente precisa desse espaço para colocar o alimento lá dentro, né? Aí, à medida que a gente coloca esse alimento lá, a gente começa a mastigação, né? E todo o processo vai acontecendo. Então, aqui, número 1, representa a cavidade oral, que é esse espaço dentro da nossa boca. Aqui em 2 e 3 são as nossas cavidades nasais, tá? Isso aqui fica bem aqui abaixo dos nossos olhos, na nossa face, né? É como se fosse um espaço, aqui tem um osso, né? Se você toca seu rosto, você percebe, tem um osso, e por trás desse osso tem uma cavidade, tá? Ele tem é como se fosse uma esponja lá dentro, né? Uma coisa porosa, que quando a gente tá bem, não tá congestionado, não tá gripado nem nada, tá sequinho, né? E aí ele fica ecoando a nossa voz normalmente. Quando a gente tá gripado, o que acontece? Vai juntando uma secreção aqui, né? Essa secreção é que é responsável pela alteração na nossa voz, né? O nariz começa a escorrer, etc. Então, esse 2 aqui, 2 e 3, representam a nossa cavidade nasal, tá? São caixas de ressonância aqui. O 4 representa a nossa faringe, tá? Então, um pouquinho abaixo aqui, a gente engoliu, né? Aqui é o palato. A gente engoliu, ele vai passar aqui pela faringe. Tanto é quando a gente tá doente, com alguma inflamação aqui, né? Recebe o nome de faringite. Aí o médico manda a gente abrir a boca para ver se tá vermelhinho, né? Nessa região aqui da faringe, ok? Aí, ó, tá bem pequenininho, mas acho que dá para você enxergar. 5. 5 representa o quê? Os lábios, tá? 5 e 11, ó. 5, lábio superior. 11, lábio inferior, tá? Então, 5 e 11 são os nossos lábios, que também vão trabalhar na hora da produção do som, tá? Em 6 e 12, ó, esses dois pontinhos aqui, nós temos o quê? Os nossos dentes. Então, a arcada superior e a arcada inferior, ok? No 7, ó, esse lugarzinho aqui, ele acompanha a nossa arcada dentária em cima. Ele recebe o nome de alvéolos, tá? Ó, 7, alvéolos, ou arcada alveolar, tá? Então, ele vai acompanhando todos os nossos dentes, né? Um altinho, você passa o dedo aí, você percebe aí um enrugadinho, né? Logo atrás dos dentes, são os nossos alvéolos. E aí, prolongamento disso, ó, tudo isso aqui, a gente costuma chamar de céu da boca, né? Popularmente. Mas todo esse pedaço aqui, em cima da nossa boca, recebe o nome de palato, tá? Palato. Você tá vendo que tem uma divisão aqui no palato? Tudo isso é palato, mas tem uma divisão. Essa divisão tem uma lógica, ó. Até aqui mais ou menos, que é mais ou menos o meio do céu da boca, é uma parte mais dura. Dura porque tem um osso, né? Então, se você tocar, você vai sentir que até aqui mais ou menos é duro. Então, por isso, esse palato, essa parte do palato, ó, que tá aqui identificada em 8,
é chamado de palato duro. Por quê? Porque tem uma parte óssea. Aí, daí pra frente, a gente consegue tocar e sentir que é só uma membrana, né? É bem molinho. Ele, inclusive, é móvel. Então, continua sendo palato, só que agora, palato mole, tá? O fato dele ser assim prolongado, por analogia, os autores chamam também de véu palatino, né? Por ser semelhante a um véu mesmo. Então, palato mole ou véu palatino, ok? Essa pontinha aqui do véu palatino é o que a gente costuma chamar de campainha, né? Quando você abre a boca, você enxerga aquela pontinha lá. O nome técnico disso daqui, ó, marcado em 10, é úvula, tá? Então, esses nomes são todos muito importantes da gente memorizar, porque vocês vão perceber que a organização da tabela fonética internacional, ela é toda baseada na anatomia do nosso sistema articulatório, tá? Então, esse prolongamentozinho aqui, ele recebe o nome de úvula, ok? Depois, o que mais que a gente tem de importante? Esse músculo grandão aqui, ó, tudo isso aqui, gente, tá vendo que tem vários números, 14, 15, 16, 17, tudo isso são pontos da nossa língua. Por que são pontos distintos? Porque tem som que eu pronuncio usando a pontinha da língua, ó, ápice da língua. Tem som que eu pronuncio usando a lâmina da língua, que é essa parte aqui bem da frente, mas não exatamente a ponta. Tem som produzido com a parte anterior, parte média e a parte posterior da língua, tá? Então, cada som que nós produzimos vai acessar uma parte específica da língua, tá? Já falamos da laringe, ó, essa pontinha aqui, essa válvulazinha, isso aqui é super interessante, gente, ó, porque quando você se alimenta ou toma algum líquido, né, ele vai passar por esse caminho aqui, né? Chegando aqui, passou da faringe, eu tenho duas passagens, né? Uma, que é a laringe, vai dar acesso ao pulmão, e a outra é o esôfago, que vai dar acesso ao estômago, né? E aí, esse mecanismo aqui, essa válvula, é uma válvula de proteção. Para que ela serve? Né? Essa válvula de proteção para proteger. Quando a gente vai engolir alguma coisa, ela abaixa. Ela tampa isso aqui, né? Para quê? Para não passar nenhum líquido, nenhuma comida lá para o seu pulmão, que isso pode te causar algum problema, né? Então, na hora de engolir qualquer coisa, a epiglote vai abaixar e vai proteger a nossa laringe, ok? E aí a comida ou líquido vai para onde tem que ir, que é para o estômago. Aí, às vezes, a gente fala durante a refeição, ou a gente começa a rir, e aí em alguma situação acontece, né, de a epiglote não fechar a tempo, aí passa algum líquidozinho, alguma comidinha aqui, né, e aí a tendência, o outro mecanismo de proteção qual é? É o soluço, é a tosse, né, o engasgo, né, na tentativa de expulsar aquilo que não devia ter passado para cá, tá bom? E aqui, ó, na laringe fica localizada a glote, que eu expliquei ainda há pouco, né? Que vocês têm já conhecimento da função da glote, tá? Ó, vou mostrar esse outro desenho aqui de um bocão aberto, ó, a língua, né? Você vê que tem partes diferentes da língua, né? O ápice da língua, mesmo que ponta da língua, a lâmina, a parte anterior, medial, posterior, todas elas são utilizadas na hora da produção dos sons. Ó, lábios, dentes, logo atrás dos dentes tem os alvéolos, que é essa parte enrugadinha. Toda essa parte aqui, ó, é o palato, né? Até aqui mais ou menos é o palato duro. Daí pra frente é o palato mole, ó, prolongamento do palato, tá vendo?
a úvula, aquela pontinha, certo? Então, todas essas partes da nossa boca constituem o nosso aparelho fonador, mais especificamente o sistema articulatório. Aí, gente, que eu estava explicando agora do palato, né? O palato mole, que é esse prolongamento aqui, ele é muito importante para a caracterização dos sons da fala. Por quê? Porque por ele ser móvel, ó, tem hora que ele vai estar levantado, impedindo que o ar passe aqui para a cavidade nasal, né? Tá vendo? Quando a gente vai produzir o som, o ar vem aqui do pulmão, certo? Aí chegando aqui, ele tem duas passagens, tá? Ele poderia passar por aqui ou por aqui, tá? Ó, aqui é a cavidade nasal e aqui é a cavidade oral, certo? E o ar vem por aqui. Se quando ele chega aqui, né, o palato está levantado, o que que acontece? Ele impede, ele fecha essa passagem que dá acesso para a cavidade nasal, ok? E aí, o que vai acontecer? O ar, ele vai ter que passar todinho pela cavidade oral, tá? Se ele passa todinho pela boca, pela cavidade oral, nós teremos um som caracterizado como som oral, né? Se passa todo pela cavidade oral, ele vai receber o nome de som oral, tá? Então, ele vai estar desse jeitinho aqui, ó. O ar vem, aliás, perdão, desse jeitinho aqui, ó. O ar vem, encontra essa passagem fechada, né? Então, ele vai passar por onde tem abertura, que é só a cavidade oral. Agora, se em outra situação ele vem daqui de baixo, né, do pulmão, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Chega aqui, olha só o que ele encontra. O véu palatino está abaixado. Nesse caso, olha, tem um acesso tanto para a cavidade nasal quanto para a cavidade oral. Então, chegando aqui, o ar vai se dividir, tá? Então, nesse caso, ele vai ser caracterizado como som nasal, entendeu? Por quê? Porque o ar, além de passar pela boca, né, pela cavidade oral, ele também vai passar pela cavidade nasal. Interessante, né? Olha só, eu vou explicar algumas coisinhas a respeito da organização, então, da tabela fonética, tá? Fonética, por quê? Porque ela traz os sons que nós utilizamos para formar as palavras na nossa língua, tá? Então, lembrando que a nossa disciplina ela é específica dos sons para os sons do português. Isso significa o quê? Que cada língua elege sons específicos, né? Então, isso justifica as diferenças existentes entre as línguas, tá? Então, o inglês utiliza fones distintos aos nossos, vai usar sons parecidos, semelhantes? Sim, mas nem todos são iguais, tá? Tanto é que quando a gente lê um texto em inglês, se nós lermos como a representação que a gente conhece na nossa língua, a gente vai ler totalmente errado, né? Então, a pronúncia das palavras do inglês é diferenciada. Por quê? Porque cada grafema tem uma representação fonética específica nas línguas particulares, tá? Então, como eu estava conversando com vocês ainda há pouco, a tabela fonética, ela é construída com base naquele conhecimento da anatomia do nosso aparelho articulatório, né? Então, ó, a organização vai ser assim. Na horizontal, aqui na primeira linha, a gente vai encontrar
os nomes dos pontos de articulação, tá? Então, o que seria o ponto de articulação? Em que lugar da boca, né, dos nossos articuladores ativos e passivos, o som vai ser produzido, né? Então, o primeiro ponto de articulação que a gente encontra lá, o mais externo, são os lábios, né? Então, existem sons conhecidos como bilabiais, porque são produzidos lá com um lábio tocando no outro, tá? No caso do p, do b, do m, certo? São sons bilabiais. Aí, mais para dentro, ó, lábio dental, lábio toca no dente. Dental alveolar. Aqui, gente, a gente vai ver que tem a ver com a posição que a língua toca, qual parte da língua e em que lugar que ela vai tocar, né? Aqui, som dental alveolar fica na mesma coluna, por quê? Porque a pontinha da língua, o ápice da língua é que vai tocar a região ali atrás dos dentes, né? Os dentes da frente, e isso vai tocar também um pouquinho os alvéolos. Tem pessoas que tocam mais nos dentes, tem pessoas que tocam mais nos alvéolos, tem pessoas que tocam ali a região entre um e outro, tá? Mas é a ponta da língua que toca os alvéolos, ok? Mais para dentro. A lâmina da língua, aquela parte da frente, mas não exatamente a ponta, vai tocar os alvéolos, final dos alvéolos, início do palato duro, tá? É um pouquinho mais atrás. E assim sucessivamente, ó. Parte do meio da língua vai tocar bem no centro ali, no palato duro, tá? Então, a língua meio que levanta e toca o meio do céu da boca. Depois, a parte posterior da língua, a parte lá do fim da língua, vai recuar, né? Vai para trás, na verdade, vai encostar a úvula. O que é a úvula? É aquela campainha, o prolongamento do palato mole, né? Então, som de k, g, né? De casa, gato. Ó, a língua ela recua, vai lá para trás e toca a úvula, que é o prolongamento do palato mole, tá? Por isso chama velar. E o último som, ele é produzido bem no meio da garganta, lá internamente, né? É glotal porque é produzido na glote. Glote é a abertura entre as pregas vocais, ok? Bom, então, esses são os lugares de articulação ou pontos de articulação, tá? Na primeira coluna, a gente vê os nomes dos modos de articulação, ou maneiras de articulação, tá? Isso aqui serve para os sons consonantais, tá, gente? Essa daqui é a tabela fonética consonantal, a vocálica a gente vê depois. Os sons consonantais, eles são produzidos com algum tipo de obstrução da corrente de ar, tá? Então, essa obstrução, ela pode acontecer de várias maneiras. Pode haver uma obstrução total, né? Por exemplo, o som bilabial, ele é produzido com uma obstrução total, ó. Imagine que esses aqui, os meus dedos, são os meus lábios. Na hora que eu vou produzir p, 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 b, m, olha lá, o meu lábio superior toca mesmo. Então, esse aqui obstrui a passagem de ar totalmente. É instantâneo, tá? É rapidinho, encosta e levanta, mas acontece, tá? Então, oclusivo é um modo de articulação em que há uma obstrução total da corrente de ar, tá? A fricada, ela fica entre a oclusiva e fricativo, por isso que eu gosto de explicar primeiro a fricativa para vocês entenderem a fricada, tá? Então, ó, a oclusiva é uma obstrução total, a fricada é uma obstrução parcial, né? Por exemplo, quando você pronuncia o f e o v, né, o som de F e de V, a gente percebe que um articulador, ele quase encosta, assim, é muito próximo, né? Diria até que encosta, mas essa encostadinha, ela ainda deixa uma passagem para o ar,
né? Então, tanto é que quando você está produzindo, ó, se você colocar a mão na frente da sua boca, você vai sentir um ventinho saindo. Por quê? Porque houve uma obstrução parcial, tá? Então, a fricativa é uma maneira de articular sons quando há uma obstrução parcial, tá? E aí a africada, ela é meio que um pouco dos dois, né? O som africado, ele começa com uma obstrução total e termina parcial, tá? São sons mistos, só temos 2 fones, assim, na nossa língua. Mais tarde a gente vai ver quais são, tá? Então, é um som misto, começa com obstrução total e termina parcial, ok? O som nasal eu já expliquei agorinha, né? Como é que eu produzo um som nasal? Com o abaixamento do véu palatino, né? Do palato mole, ele que vai permitir que o ar passe também pela cavidade nasal, né? Isso vai caracterizar um som nasal. Esses 3 sons aqui, tep, vibrante e retroflexo, são sons de R, tá, gente? E são R's bem assim, bem marcados na nossa língua. O tep e o vibrante, os dois são sons vibrantes, né? Como é que acontece? É como se a nossa língua desse uma batidinha na região ali dos nossos dentes da frente, atrás dos dentes da frente, né? Então, por exemplo, o tep, ele é aquele R que nós usamos em todos os encontros consonantais. Então, quando você fala criança, ó, cri, juntou a letra C com a letra R, o som que sai é isso aqui, ó, tá? Então, o R vibrante, nesse caso, eu chamo de TEP, tá? Esse R produzido nessa situação é chamado de TEP. Outra situação em que a gente usa demais o TEP, R intervocálico, por exemplo, na palavra arara, olha lá, tem um monte de arara aqui, vocês estão escutando? Estão fazendo uma barulheira ali. Na palavra arara, ó, esse r é um TEP, certo? Aí você vai me perguntar, ué, mas então qual que é a diferença entre o TEP e o vibrante? O vibrante, ele é um R muito exagerado, é uma vibração assim mais marcada ainda. Ela não é muito natural na nossa fala, no nosso dia a dia, tá? Vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Locutor de futebol gosta muito desse R vibrante, né? Quando ele vai falar Ronaldo, Rivaldo, né? Os jogadores que começam com a letra R, eles capricham no R no início, ó. Tá? Então, esse é um R vibrante, tá? Então, você sente que é mais marcado, mais enfático do que o TEP, embora os dois sejam produzidos da mesma maneira, né? É uma vibração da língua na região ali atrás dos dentes da frente, ok? Retroflexo. O que é o retroflexo? Também é um som de R, tá? R caipira. Tem muito autor que chama de R caipira. Como que é o R caipira? Na palavra amor, ó, amor, esse R. Retroflexo por quê? O retro é vir para trás, né? Movimento para trás. Então, a sua língua meio que flexiona. A ponta da língua vai tocar lá no meio do céu da boca, amor, né? Então, ela tem que fazer uma manobra bem difícil, tá? Se curvar. Isso deu esse nome retroflexo. Então, palavras do inglês também demandam muito a pronúncia do R retroflexo, por exemplo, car, né? Mother e outras mais, né? A gente ficaria aqui falando várias e várias palavras. Mas no português do Brasil, a gente conhece algumas regiões
como sul de Minas, Goiás, interior de São Paulo, né? Que usam muito esse R retroflexo, que é o R caipira, né? Que a gente usa em final de sílaba, tipo carta, amor, carne, tá? Lateral, por que chama lateral? Som lateral é um som produzido com um arqueamento da língua, a ponta da língua vai encostar lá na frente dos dentes, né? E a sua língua meio que vai arquear e vai possibilitar a passagem de ar pelos lados da sua boca. Que som a gente produz com essa situação? Som de L e LH. Quando você produz leite, ó. Quando você encosta a ponta da língua lá nos dentes, a sua língua meio que faz um arquinho e o ar passa pela lateral da sua boca. Por isso se chama lateral, tá? Então, com relação à organização da tabela fonética, é importante observar esses dois critérios, né? Dos pontos de articulação, né? Os lugares de articulação e os modos de articulação, que são esses aqui que eu acabei de falar com vocês. Último detalhe, não menos importante, que eu já até comentei com vocês, né? Quando as pregas vocais estão separadas, os sons são desvozeados. Quando as pregas vocais estão juntinhas, o som é vozeado, tá? Então, tem uma convenção em qualquer lugar do mundo que você vira uma tabela fonética, você vai ver que tem essa preocupação. Sempre vai aparecer primeiro o som desvozeado e depois o som vozeado, tá? Tem tabela que traz os sons lado a lado, na mesma ordem, desvozeado e vozeado. Se for uma em cima da outra, também, desvozeado e vozeado, tá? Quando só tem um som naquele ponto de articulação, por exemplo, ó, bilabial tem dois bilabiais oclusivos, né? Então, tem o P, som de P, que é desvozeado, e o B, que é vozeado. Mas o nasal só tem um, que é o M, bilabial nasal. Então, se tiver um som apenas, esse único som será sempre vozeado, tá? O desvozeamento, gente, ele é sempre a exceção, tá? Ele existe em menor número, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa organização. Agora eu vou mostrar para vocês os sons, né? Os símbolos fonéticos e como é que eles são organizados aqui na tabela, ok?